Olá, amigo, seguidor aqui do canal CRB. Bom, estamos aqui mais uma vez juntos para meditarmos na Palavra de Deus, aprendemos mais um pouco do nosso Mestre. Antes de dar um spoiler sobre esse vídeo, primeiramente quero agradecer aos inscritos deste mês aqui no canal. Seja bem-vindo, espero que os vídeos tenham edificado a sua vida, se tem gostado, comente, compartilhe. Você ainda que não é inscrito, quero deixar o meu convite, se inscreva aqui embaixo, ative o sininho para que toda vez que sair um vídeo novo aqui do canal, você possa estar recebendo a notificação. E o meu abraço essa semana vai para o pessoal aí que tive o prazer de conhecer pessoalmente, essa semana lá em Diadema, e ele falou que era inscrito do canal aqui, que ia assistir os vídeos, gostava. Um abraço aí pessoal de Diadema, que Deus os abençoe. Espero que esse vídeo também edifique sua vida e a vida de todos que vão assistir. Após a nossa vinheta, você é meu convidado para estarmos juntos aqui neste canal. Então hoje nós vamos estar meditando aqui em Atos capítulo 3, versículo 1 até o versículo 10, onde Pedro, talvez Pedro e João estivesse diante de um maior desafio da sua caminhada para com Jesus. Um desafio talvez enorme, porque enquanto o mestre estava junto com eles, eles viam o mestre fazendo todo o trabalho, os milagres acontecendo, e agora, com a morte, ressurreição e ascensão do mestre, os apóstolos então agora ficaram com o trabalho todo, trabalho de apacentar as ovelhas, de ministrar e de fazer as mesmas coisas que Jesus fez. Diz assim: certo dia Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, às 3 horas da tarde. Estava sendo levado para a porta do templo chamada Formosa, um aleijado de nascença, que ali era colocado todos os dias para pedir esmolas ao que se entravam no templo. Vendo que Pedro e João lá entraram no pátio do templo, pediu-lhes esmola. Pedro e João, olhando para ele, e então Pedro disse: olhe para nós. O homem olhou para eles com atenção, esperando receber alguma coisa deles. Disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, ande. Segundo, pela mão direita, ajudou a levantar-se, e imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. E de um salto pôs-se em pé e começou a andar. Depois entrou com ele no pátio do templo, andando, saltando, louvando a Deus. Quando todo o povo ouviu andando, louvou a Deus. Reconheceu que era ele, o mesmo homem que estava na porta a mendigar, chamada Formosa. Todos ficaram perplexos e muitos admirados com o que tinha acontecido. Essa passagem dá inúmeras pregações, inúmeras observações e inúmeras meditações sobre esta passagem. Mas hoje eu quero colocar sobre que nós fazemos, qual a nossa atitude, qual que é a nossa ação quando a nossa fé é desafiada. O que nós fazemos quando todas as possibilidades humanas já se esgotaram e realmente a gente não tem saída humana e nós nos encontramos diante somente da ação de Deus,
Só Deus para resolver a causa. E qual que é a nossa atitude? Qual que é a nossa ação? Será que nós temos fé suficiente para crer e confiar que Deus é capaz? Ou será que nós temos um coração duvidoso, um coração Raimundo, meio pé na igreja, meio pé no mundo, sempre duvidando das ações de Deus, das coisas de Deus, se Deus é capaz? E aqui nós vemos Pedro e João, servos, discípulos, andaram com Jesus, viram praticamente todos os milagres que Jesus fez, compartilharam da mesa com o Mestre, viram a morte, viram a ressurreição, coisas que eu e você não vimos, mas cremos pela fé. E de repente aqueles dois homens se veem diante de uma porta, um homem de nascença, deficiente, coxo, pedindo esmola, e aqueles dois homens de Deus sendo confrontados, dando uma esmola. Olha a minha situação aqui, Pedro, João. E aquele homem, talvez, se fosse olhar para a naturalidade, eles pudessem chegar e falar: olha, sinto muito, não tenho dinheiro, dá licença, nós vamos ao templo orar. Mas não. O que mais impressiona é a atitude que Pedro e João tiveram. Eles sabiam de fato o que o mestre queria deles. O que o mestre preparou para eles. Quando ele diz: eu vou para o Pai, mas não vos deixarei órfão. Vou deixar o Espírito que vos fará lembrar de todas as coisas que eu vos tenho ensinado. Essa semana eu pude estar vendo um vídeo de um pastor da Universal, blasfemando e até mesmo criando uma nova heresia, de que ele foi expulsar um demônio, o demônio não saiu, pelo nome de Jesus. Aí quando ele falou o nome dele, o demônio saiu. E muitos homens, muitas pessoas aplaudiram aquela situação, mas onde é que está o temor e o temor a Deus? Se a Bíblia nos relata que houve uma situação parecida nisso, e os homens que foram expulsar demônios saíram lá quase mortos de tanto que apanharam. Por quê? Ousaram desafiar a Deus e aos demônios. E quando a Bíblia fala que nós temos que ser prudentes, nós temos que ser sábios. E Jesus mesmo falou que muitos demônios só saem com jejum e oração, clamando sempre o nome dele. E quando eu vejo uma situação dessa, homens inflados com seu próprio ego, achando que eles agora são semideuses, eles são os sustentadores da igreja, eu vejo que muita coisa para esses homens, eles precisam nascer de novo. Eles precisam voltar a ser que nem João Batista, que clamava no deserto pelo Mestre, que ensinava pelo deserto, o Mestre está por vir, a voz que clama no deserto, mas com humildade, com sabedoria, com temor, mesmo sem conhecer o Mestre, sem conhecer fisicamente o seu Senhor, mas ele já sabia que se não fosse pela graça, misericórdia de Deus, ele não estaria lá. E hoje, homens zombam disso. E aí quando nós vemos que governos humanos vão contra a igreja, contra a Bíblia, nós vemos que, de certa forma, eles não estão errados. Porque nós que somos cristãos, conhecedores da verdade, anunciamos o Cristo morto e ressuscitado, vemos uma aberração dessa e não fazemos nada, então pior somos nós. Porque até essas atitudes, os homens naturais, eles se espantam e se indignam, e nós não.
Para nós é normal. Ah, mas aqui a Bíblia fala que nos fins dos tempos isso ia acontecer. Tá, e aí? Será que isso é o suficiente para nós ficarmos de braços cruzados? E não anunciarmos o Cristo morto, ressuscitado, o Mestre, o nosso Senhor? E aqui então Pedro e João, eles não somente falam, nós vamos orar, entrar no templo para orar, para buscar a pessoa de Deus, mas demonstram da graça e da misericórdia de Deus para aquele homem. E é às vezes isso que falta para nós, demonstrarmos a graça e a misericórdia de Deus para a vida do nosso próximo. Queremos sempre de Deus para nós, de tudo de Deus para nós, mas esquecemos do que o Mestre nos ensinou. Esquecemos do que o Mestre espera de nós como cristãos, como seus seguidores. Que nós somos dispenseiros da graça de Deus. Ou seja, anunciadores, ou seja, distribuidores, garçons da graça de Deus aqui nessa terra. Porque o mundo ele já perdeu a esperança nas coisas terrenas. O mundo já é do maligno, o mundo já está perdido, o mundo já está condenado. E quem tem a mudança de vida, quem tem a novidade para este lugar, para esta vida, somos nós. Nós, os últimos cristãos que conhecem a Deus. Porque depois de nós, depois que a igreja foi arrebatada, que a igreja não existe mais aqui, o Espírito Santo for retirado do meio de nós, isso aqui vai virar um verdadeiro caos, uma verdadeira conflito, uma verdadeira terra sem lei. Porque os homens ainda só temem e respeitam algumas coisas, porque ainda tem homens e mulheres que clamam, que dobram seus joelhos, que buscam, que intercedem, que não se dobram ao que vem por aí, porque confiam, demonstram e aplicam a graça de Deus. E é isso que nós precisamos fazer. Nós precisamos cada vez mais nos achegarmos a Deus e demonstrarmos a sua graça, a sua misericórdia, a sua fidelidade para os nossos dias. Assim como Pedro e João falou e fez. Porque não adianta nada falar que eu sirvo a Deus e não estou disposto a demonstrar dessa graça, a estender a mão para o meu próximo. Nem sempre vai dar certo financeiramente. Nós vemos Pedro e João aqui. Nós não temos ouro nem prata, mas o que mais valioso que eu tenho, isso eu te dou. Levanta-te em nome de Jesus. Ou seja, ao mesmo tempo que Pedro e João demonstrou graça, Pedro e João mostrou quão valioso é Jesus. Porque aquele homem saiu não correndo para o templo, não falando, olha, lá na porta, lá está 2 servos de Deus que fez milagre, que me tirou daquela situação. Não, ele entrou glorificando a Deus. Porque ele já sabia que uma hora, talvez aqueles religiosos que ensinavam naquele templo, não dessem sequer esmola ou atenção para aquele homem. Mas aquele homem talvez buscasse a Deus esperando todo dia um milagre. E o milagre dele chegou. Chegou com Pedro e João. Só que ele sabia quem que era o dono do milagre, que era Deus. E aqueles homens, quando viram aquele coxo correndo no meio do templo, ficaram admirados e pasmos, porque como é que pode uma coisa... Jesus que fazia esses sinais já não está mais entre nós. E quando olha Pedro e João lá na porta, acho que o espanto deles era bem maior do que quando viu Jesus ressuscitado. Porque aqueles homens, talvez pela sua natureza humana, achavam que só Jesus que podia fazer os milagres, só Jesus podia fazer e acontecer. E quando viram
Pedro e João fazendo os mesmos milagres que o Mestre, eles ficaram sem ação. Talvez na cabeça deles estivesse pensando milhões de coisas. Nossa, verdadeiramente nós matamos o Filho de Deus. Já sabiam disso, mas agora com sinais dos que o seguiam, ali talvez a cabeça deles tivesse bagunçado mais ainda. Porque eles acharam que com a morte de Jesus, com a ascensão de Jesus, ia cessar. O cristianismo ia acabar. Aquelas falsas heresias, segundo o julgamento deles, que Jesus era Filho de Deus, era somente boatos, ia morrer junto com a história de Jesus. E de repente, ver os apóstolos aí praticando e demonstrando mesmo os milagres, deve ter deixado aqueles homens bagunçados a cabeça e o coração. Então, que isso sirva de lição para nós. Talvez os homens, os religiosos dessa era, dessa terra, não esperam muita coisa de nós. Eles acham que porque a gente não está no holofote da mídia, nós não valemos nada, mas para Jesus, para Deus, nós valemos muito. Nós fomos comprados com o preço do sangue, um sangue puro, um sangue santo. E quando a gente entende isso, e nós entendemos que a nossa glória não é nessa terra, nossa glória é lá no céu, nosso coração sempre anda em paz, nossa mente sempre anda em paz, e parece, até mesmo o que eu vou falar agora parece uma frase decorada, mas não, quando a gente encontra de fato Jesus, a nossa vida caminha de glória em glória, de vitória em vitória. E espero que a sua vida também ande desse jeito. Por isso que é o nosso desafio agora em 2023, além de te incentivar a ler a Bíblia, se ter uma comunhão maior com Deus através dessas práticas espirituais, jejum, oração, meditação, leitura bíblica, devocional. E nós vamos agora entrar no próximo tema, que é jejum. Tudo para que nós possamos estar cada vez mais conectados e ligados com o Mestre. Que Deus possa vos abençoar. E a gente se vê aqui no próximo vídeo, neste canal. E que Deus os abençoe, em nome de Jesus.